Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Leandro Vidal e nós estamos aqui para o terceiro episódio do Next Lab Podcast, esse podcast dos laboratórios Lacmar, que tem como propósito trazer muita informação para você entender um pouquinho mais da realidade do laboratório, mas principalmente ficar por dentro das novidades e tirar suas dúvidas sobre saúde e bem-estar. Hoje nós já estamos no terceiro episódio e a gente vai ter aqui convidadas duplas. Olha que legal, temos uma dupla de convidadas. Eu vou começar aqui falando um pouquinho da Tainá Nunes, que é biomédica, especialista em gestão de saúde e coordenadora do pré-analítico do Laboratório Lacmar. Tainá, seja bem-vinda. Obrigada. Como é que você está? Estar aqui. Me sentindo bem e honrada, né, pelo convite. Na presença aqui da Nádia, você, muito obrigada. Muito bom. Ela falou que está já se sentindo honrada de estar na presença da Nádia e já é puxando o saco. Porque a Nádia, ela... Vou explicar quem é a Nádia aqui no Jogo do Bicho. A Nádia é psicóloga organizacional com experiência em gestão de pessoas, desenvolvimento humano e saúde mental no trabalho, coordenadora de gestão de pessoas do Laboratório Lacmar. Tudo bom? Seja bem-vinda, Nádia. Muito obrigada. Também estou honrada de estar aqui com a Tainá, com você, né, a convite do Lacmar. Então, muito obrigado, Nádia. É um prazer ter vocês, meninas, as duas aqui. Agora vocês entenderam por que a Tainá fez questão de falar, porque nós temos aqui o RH presente nessa mesa, né? O que faz muita diferença. Então, já que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre experiência do cliente, a temática do episódio de hoje é essa. Vamos falar sobre experiência. Eu queria começar sabendo de vocês. Para vocês, na opinião de vocês, o que é na prática essa experiência do cliente? Penso que é até importante alimentar essas duas perspectivas dentro da empresa, sim, porque elas têm sentidos diferentes, né? Uhum. E se deixar uma de lado, vai ter uma carência ali na visão da outra. Perfeito. Então, o cliente ele tem essa perspectiva mais comercial, uhum, né? Então... É aquele que é de onde que vem o lucro da empresa, né? Certo. De onde vem o lucro da empresa. Então, é importante a gente ter essa visão dele enquanto cliente. Perfeito. Mas a visão dele enquanto paciente, ela também é importante de ser nutrida dentro, uhum, da empresa, porque a partir daí a gente percebe o paciente, né, como aquela pessoa que tem necessidades específicas a serem atendidas, uhum, e é essa percepção que vai dar o tom do atendimento. Muito bom, olha só. Já falando de experiência. Legal a gente já trazer esse ponto dentro da área da saúde, porque essa é uma característica da área da saúde. Uhum. Você está lidando ali com um cliente / paciente. Sim. Então, o quanto que realmente ter esse olhar para os dois lados, sim, o cliente, sim, ele é importante, porque é ele que paga a conta, sim, é ele que banca, sim, todo mundo e tudo isso aqui. Mas ele é ainda mais importante porque ele passa por necessidades, ele precisa, exatamente, do nosso suporte, o nosso atendimento aqui está para sanar algo que está relacionado à saúde, às vezes, uhum, é um caso grave, né? Ou às vezes é um caso de precaução também, mas ambos são relevantes. Isso. Então a gente já muda muito o cenário. Sim, então pronto, pegando desse lugar de que na realidade vocês estão lidando com cliente, paciente, e aí? E esse cuidado, sim, da experiência? Como é que fica a experiência desse cliente-paciente na realidade de vocês? Então aí entra aquela questão dos contatos que a gente... Você precisa fazer um exame. Já fez exame, certo? Já. Vou escolher um laboratório para fazer o meu Mamãe já exame. Viu, eu não sou louco, com certeza. Então, hoje o que você precisa? Exame rápido e de qualidade. Certo. Muitas vezes o paciente ele procura um laboratório ali pela qualidade, uhum, do exame, mas aí o laboratório às vezes ele peca ali, não, quero ser rápido, e a experiência ela já fica pro lado. Perfeito. Por quê? Se eu tô te escolhendo, eu fui no Instagram, uhum, eu fui num site, eu olhei um panfleto, ali já começa a experiência. Meu, sim, primeiro ponto de contato no marketing, na comunicação. Perfeito. Isso me levou até a unidade. Se o vídeo foi bem feito, se a arte tá... vídeo foi bem feito, isso que nós estamos fazendo agora. Legal. Então, o paciente vai decidir na unidade para fazer o outro ponto de contato dele. Ele vai, uhum, o que é o atendimento. Perfeito. Então, dentro do atendimento, a gente já tem uma outra magia. Então, uhum, são vários pontos de contato que resumem essa experiência do cliente dentro do contexto do laboratório. Perfeito. Não somente o atendimento, né? Que às vezes se acaba confundindo muito isso. De que, uhum, a minha experiência, ela se resume somente num bom atendimento. Não, a experiência do cliente, do paciente em si, ela vai muito além disso, ainda mais falando de saúde. Perfeito, muito bom. Eu acho que vale a pena ressaltar a ideia de que existe o tratamento e o atendimento do cliente é algo
maior, né? O tratamento ao cliente é uma das coisas, que é a forma como a gente lida com o cliente, como que a gente vai receber, é o momento em que a gente tem a oportunidade de se comunicar com esse cliente. Então, aí é o tratamento. O atendimento é algo muito maior, é a velocidade com que a gente faz o exame, se o espaço está agradável, se tem estacionamento, se o exame foi feito utilizando tecnologia. Então, tudo isso envolve, né? Então, realmente muda bastante. Não dá pra gente considerar só um nem outro. Exatamente. E aí eu vou aproveitar para jogar para você. Então, assim, já que a gente tem tanto o atendimento, que é essa parte mais ampla, e tem o tratamento, que é o contato direto, como é que você, responsável do RH aqui dos laboratórios, tem esse cuidado com o time? E o time, como é que o time se prepara para isso? Como é que o time também vê esse ponto de vista sobre a experiência do cliente? Qual é o cuidado que você tenta puxar o time para ter com os seus clientes, pacientes? Olha, vocês lidam com pessoas, né? Vocês sabem o quanto é desafiador. Sim. Né? Então, é desafiador para a empresa lidar com as pessoas que vestem a camisa e levam aquele nome, né? E é desafiador para o colaborador também lidar com o cliente, com o paciente lá na ponta, na hora do atendimento. Perfeito. Então, a gente, no RH, nós precisamos ter esse olhar para os dois lados, né? Quais são as necessidades dos meus colaboradores, do que eles estão precisando para que eles levem para o cliente o atendimento que a gente estrategicamente almeja oferecer, e quais são as necessidades do meu cliente. O que eu posso oferecer para ele, tanto em termos de atendimento, quanto em termos de processos, de qualidade, né, dos meus processos, do serviço que eu estou prestando para ele, para que ele tenha uma experiência positiva. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, é muito comum, é muito natural essa tendência a pensar no atendimento. Sim. Mas a experiência do cliente, ela é uma imensidão de fatores, de elementos que somam, né? E que vão dizer se esse cliente teve uma boa experiência ou uma experiência negativa. Sim, perfeito. Então, é um mundo aí de fatores que a gente precisa levar em consideração. Mas falando de pessoas, né? A cultura organizacional, ela é a base de tudo, é onde tudo nasce. Como eu costumo explicar o que é cultura, né? A gente sabe o que é cultura, por exemplo, olhando para a nossa vida fora do trabalho. Sim. Todos nós carregamos na nossa bagagem influências do lugar, de onde viemos, de onde nascemos, né? Da nossa família, que é ali a nossa primeira comunidade, das escolas por onde passamos, do lugar onde a gente vive, enfim. Então, a gente vai pegando, né, esses elementos, vai colocando para dentro, isso vai nos moldando, e nós, pessoas, também moldamos a cultura. Perfeito. Não é diferente dentro de uma organização. O colaborador, ele introjeta, ele coloca para dentro, né, falando numa linguagem mais clara, tudo isso, os símbolos daquela organização, os valores, né, daquela organização, a missão, os comportamentos que são valorizados ali dentro. Missão, visão, valores. Isso. Vai impactar com ele, né, Nádia? Lá na hora que ele for fazer o exame com a gente. Que é o contato direto. Como é que você, responsável do RH aqui dos laboratórios, tem esse cuidado com o time? E o time, como é que o time se prepara para isso? Como é que o time também vê esse ponto de vista sobre a experiência do cliente? Qual é o cuidado que você tenta puxar o time para ter com os seus clientes, pacientes? Olha, vocês lidam com pessoas, né? Vocês sabem o quanto é desafiador. Sim. Né? Então, é desafiador para a empresa lidar com as pessoas que vestem a camisa e levam aquele nome, né? E é desafiador para o colaborador também lidar com o cliente, com o paciente lá na ponta, na hora do atendimento. Perfeito. Então, a gente, no RH, nós precisamos ter esse olhar para os dois lados, né? Quais são as necessidades dos meus colaboradores, do que eles estão precisando para que eles levem para o cliente o atendimento que a gente estrategicamente almeja oferecer, e quais são as necessidades do meu cliente.
O que eu posso oferecer para ele, tanto em termos de atendimento, quanto em termos de processos, de qualidade, né, dos meus processos, do serviço que eu estou prestando para ele, para que ele tenha uma experiência positiva. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, é muito comum, é muito natural essa tendência a pensar no atendimento. Sim. Mas a experiência do cliente, ela é uma imensidão de fatores, de elementos que somam, né? E que vão dizer se esse cliente teve uma boa experiência ou uma experiência negativa. Sim, perfeito. Então, é um mundo aí de fatores que a gente precisa levar em consideração. Mas falando de pessoas, né? A cultura organizacional, ela é a base de tudo, é onde tudo nasce. Porque como eu costumo explicar o que é cultura, né? A gente sabe o que é cultura, por exemplo, olhando para a nossa vida fora do trabalho. Sim. Todos nós carregamos na nossa bagagem influências do lugar, de onde viemos, de onde nascemos, né? Da nossa família, que é ali a nossa primeira comunidade, das escolas por onde passamos, do lugar onde a gente vive, enfim. Então, a gente vai pegando, né, esses elementos, vai colocando para dentro, isso vai nos moldando e nós, pessoas, também moldamos a cultura. Perfeito. Não é diferente dentro de uma organização. O colaborador, ele introjeta, ele coloca para dentro, né, falando numa linguagem mais clara, tudo isso, os símbolos daquela organização, os valores, né, daquela organização, a missão, os comportamentos que são valorizados ali dentro. Muito bom, é legal o fato de que vocês trouxeram aqui, então, o conceito do cliente interno e do cliente externo. A gente tem o time, que são os clientes internos, que a empresa precisa tratá-los com o mesmo cuidado, carinho, da mesma forma que cuida dos clientes externos, que são esses clientes que estão pagando, que vêm fazer os exames. Sim. Então, olha que legal. Vocês trouxeram o ponto de que se existe um cuidado com o cliente interno, o foco em promover uma ótima experiência para o cliente interno, como consequência, você vai ter uma ótima experiência também para o cliente externo. Sim, né? Muito bacana, sim. legal. E aí, nesse sentido, eu acredito muito que a gente, claro, tem que investir em treinamento. Né? A gente tem que capacitar essas pessoas para elas alcançarem a performance que nós queremos. Perfeito. Mas o exemplo arrasta. Com certeza. Né? E aí, muito se fala hoje de experiência do colaborador também, né? Qual é a experiência que eu estou oferecendo para o colaborador? Que é o cliente interno, né? Que é o cliente interno. E como é que ele vai transmitir isso para o nosso cliente externo? Então, quando eu falo de experiência do cliente externo, eu tenho que olhar também para o meu interno, né? Muito bom, muito E aí tem algo com a minha equipe, que mescla ali RH, Departamento Pessoal e SESMIT, que é o atendimento ao colaborador. Né? Então, eu fico muito no pé deles em relação a como eles estão fazendo isso, né? Fiz tal atendimento do colaborador X, o caso foi esse. Aí eu falo, mas como é que foi a conversa? Eu falei isso e fulano falou aquilo. Eu posso ver essa conversa? Pode. Aí eu vou avaliar a conversa. E eu dou esse feedback para eles. Olha... um exemplo, né? Comunicação por WhatsApp, ela abre margem para muitas interpretações. Muitos ruídos. Você não tem tonalidade na mensagem, né? Então você só tem a fala. Isso. E aí eu falo assim, olha, eu lendo, eu achei um tom grosseiro. Pronto, já foi pro tom. Que tom? Não existe, tá só escrito. Pontos de contato, tá vendo? O WhatsApp, pontos de contato ali no momento que o paciente vai atrás. Eu preciso saber o orçamento de um exame, a forma que eu tô respondendo. Perfeito. E isso acontece desde dentro da empresa, né? Sim. E aí eu dou esse feedback para eles e eles realmente conseguem compreender que pode ter tido essa vertente. E aí a gente alinha. Então, vamos preferir falar sobre esse tipo de assunto presencialmente? Vamos evitar o WhatsApp com ele? Sim, né? Se for delicado, né? Isso. E aí, por exemplo, eu vou chamar o colaborador para receber um crachá lá na minha sala. E eu olho o colaborador no corredor e falo, ei, vamos lá! Equipe... Porque, assim como os clientes, né, os colaboradores também têm aqueles que gostam dessa abordagem mais enérgica, desse contato mais extrovertido, tem mais cliente que não gosta, tem cliente que já gosta. E tem aquele cliente que se sente desacatado. Sim, atrapalhou minha música aqui que eu tava ouvindo, cara. Então, Sim, né? E pra que esse grito que pode isso, soar grosseiro, né? Sim. Então, estou num laboratório, não em uma feira. Basicamente. Certo. Então, dentro da equipe, eu vou fazendo isso porque eles vão atendendo pessoas. E o que eu quero com isso? Qual é o meu grande objetivo final?
que eles atendam essas pessoas tão bem, ao ponto delas pensarem assim, nossa, é muito bom ser bem atendido, eu vou fazer isso com o meu cliente lá na ponta. Reflete. Vai refletindo, né? Sim. E aí, vou aproveitar que você trouxe esse tema de cultura e quando tem a falha na cultura ali, né? Às vezes a equipe ainda está num processo de absorção dessa cultura. Ah, legal, existe esse cuidado aqui comigo, mas eu ainda não consigo passar adiante. Aí começa a ter as falhas, né? Na falha no tratamento, no atendimento. Aí eu queria saber de vocês, quanto que vocês consideram que essa falha com o cliente pode impactar na reputação da marca, quando a gente tem uma falha como essa, o quanto que vocês também conseguem escutar os clientes? Eu sei que tem o saque, né? Mas quais são as outras possibilidades de escuta? Tem a pesquisa de NPS, então como é que funciona isso? Ferramentas. Então, a gente tem ferramentas porque a gente precisa medir, gerenciar todos os nossos processos. Certo. A gente precisa entender esses indicadores e não só ter os números de uma resposta de 0 a 10. Eu preciso entender o que aquela pessoa está querendo me dizer. Então, quando a gente traz isso para dentro do contexto do atendimento, eu tenho uma recepcionista que ela passou por um treinamento, que ela passou por todo um onboard de integração, ela tem todos os processos. Sim. Vamos partir desse pressuposto. Mas mesmo assim ela atendeu de uma forma rude, ela reagiu de uma forma ruim. Então, isso vai impactar lá na resposta do NPS, porque isso foi mensurado. Pode ser que isso não venha para mim através de um relato dela, mas o cliente, ele fala. A maioria das vezes, eu pelo menos, quando passo por algum atendimento que eu não sei vocês, mas não fui muito bem atendida. Então, eu vou lá e faço essa reclamação, vamos chamar assim. Perfeito. Essa reclamação hoje, ela é tratada em setores específicos que a gente tem dentro do laboratório e é um trabalho em conjunto. A gente sabe que existem as caixinhas, né, dos processos de uma empresa, assim como tem o cliente colaborador, existe o cliente empresa. Dentro da matriz de processos, vamos supor, eu sou cliente da fase analítica, a fase analítica é cliente do pós-analítico, então a gente tem os nossos clientes ali dentro do processo. Sim. Então, uma cadeia, né? Uma cadeia, exatamente, para que tudo funcione. Os clientes internos ali vão... Um vai sendo cliente do outro, né? Porque querendo ou não, acaba que essas caixinhas, elas têm que ser interligadas. O cliente, ele não enxerga caixinhas. Sim, ele enxerga a marca. É a marca. Ponto. Então, o cliente, ele não vai, eu vou falar com o setor analítico, ou então com o setor da qualidade. Ele passa na porta, ele quer fazer o exame, ele quer confiança, ele quer rapidez. Sim. Então, ele precisa ter aquele problema resolvido. Perfeito. Então, quando essa reclamação chega, e a gente vai analisar ela por completo, o RH, ele entra junto com a gente. Por quê? Eu tô avaliando ali a questão do comportamento, aí vai, mas o que influenciou? Então, a Nádia já entra com toda a equipe dela ali, por que essa pessoa reagiu dessa forma, né? Quais fatores externos? Então, não é somente, detratou, vou punir. A gente, não é essa a nossa forma de trabalho. Eu acho que é importante, Tainá, também deixa claro o que é esse NPS. Explica pra gente. Que pesquisa é essa? É tão simples, né? Mas... Como é que é? O tanto de informação que ela traz? É assim, hoje até os próprios colaboradores, eles já veem isso assim como uma ferramenta de trabalho deles. Porque é uma ferramenta, né? Sim. Não é somente uma pesquisa, é o Net Promoter Score. Então, ele vai de 0 a 10 de quanto que você indica uma 9 marca. a 10, 9 a 10, 9 a 10. Então, e tem gente que confunde, porque fala assim, vou dar 8 também pra não ser muito bom, e acaba gerando um neutro e não vai gerar pontuação, né? Então, é toda uma educação por trás dessa pesquisa. Perfeito. E isso gera valor para a empresa. Não é somente eu ter uma pesquisa, é porque meu NPS está assim, mas por que isso é importante? Já trazendo para a cabeça do empresário. Tá, uma coisa que eu percebi em algumas empresas. Eles vão lá, vou colocar aqui entre aspas, fazer a pesquisa de NPS com o cliente, mas aí quem coloca o cliente para fazer a pesquisa, pede. Pede a nota 10, pede a nota 9. Você não tem como você dar uma nota 10 pra gente aqui? Essa pesquisa é importante. Fiquei enviesado. E aí a pergunta. E aí, esse resultado, será que se eu deixasse o cliente ali livre, leve e solto, ele daria 10, ele daria 9? Como é que vocês fazem para lidar com esse cenário? Vocês estimulam o pedido do 10? Como é para vocês? Tem que ser estimulado. Sim. Até para que o colaborador que está pedindo a pesquisa e o cliente que vai avaliar entenda o que é aquela pesquisa. Certo. Porque, como eu estou te falando, tem uma pontuação. E a pessoa vai olhar só aquela pontuação? Não. Tem várias outras perguntas que compõem essa pesquisa. O estacionamento, isso influencia. Sim. Eu, se não tenho um estacionamento muito bom, às vezes eu nem
Não gostei. Pode ter me atendido bem. Então já é um ponto do contato que a gente falou no começo. E aí é aquele lugar, né? Podem ter me tratado bem, mas eu não me senti bem atendido, porque não teve um estacionamento pra mim. Exatamente. Então eu fui bem tratado, né? Mas não fui bem atendido. Mas aí a gente tem a questão de incentivar o colaborador a pedir a avaliação, não o 10. Não o 10. Especificamente. Você pode avaliar a gente rapidinho? Com 10. Você sabe que você dá um 10? A gente sabe quando é um bom atendimento. Você já trabalhou com atendimento? Até porque trabalho com atendimento o tempo todo, né? Olha aí, viu? A gente sendo atendido, né? Com certeza. E tem um ponto também que é, se eu não fiz um bom atendimento, se eu não dei um bom tratamento pro meu cliente, na hora de pedir para responder a pesquisa, não tem nem cara de pau de chegar... Tem como... Eu sei que não, eu gritei com o senhor, eu te ignorei, mas tem como me dar um 10? Não vai acontecer isso, né? Sim. Aí tem um outro problema também que é bem importante da gente falar aqui em relação ao NPS, que é... Beleza, a gente incentiva para o cliente responder e tal, mas aí quando esse resultado chega em níveis estratégicos, nada se faz com ele. Né? Certo. E aí tem duas Isso é uma abordagens. grande problemática, né? Tem as duas abordagens. Quando o feedback do cliente está negativo, como é que eu vou tratar isso? Mas também quando ele me dá feedback positivo. Né? O que eu faço com essa informação? Eu me acomodo? Então, isso é um pensamento aí para os gestores, né? Levarem em consideração. Não adianta só fazer a pesquisa pela pesquisa. Isso. Ela precisa ser fonte de dados para uma tomada de decisão. Tem muita coisa por trás. A valuation de empresa está diretamente ligado ao NPS, gente. Perfeito. Nem todo mundo vai chegar e olhar uma empresa, como é que é teu NPS? Tudo isso agrega valor, tanto para o dono do negócio, para o cliente e para o colaborador. Porque ele pegou um 10, né, Nádia? Aí vai fazer o que com isso? Então, a gente tem até programas de incentivo quando esses colaboradores alcançam essas metas, né? Então... na opinião de vocês, bora fazer aqui uma pesquisa com vocês duas. Na opinião de vocês, se vocês tivessem que elencar, quais são os principais pontos de contato que vocês acham que impactam mais ali o cliente? Assim, o que faz mais diferença no cliente de laboratório, no paciente de laboratório, dentro desses pontos de contato para ele dar um 10 no NPS? Qual que é o produto? Coleta, exame. Principal ponto de contato que às vezes gera detrator, por incrível que pareça, não é atendimento, é coleta. E o que acontece na coleta? Fala pra gente. É o momento ali que você vai... Não, claro. É o momento que você vai ali fazer o seu exame. Certo. Você já passou por uma recepção, você foi muito bem atendido, a pessoa te instruiu direitinho, você chegou lá... Ok, escolhi esse laboratório para fazer, vou fazer aqui meu hemograma. Certo. Hemograma eu faço em qualquer laboratório hoje. Perfeito. Todo laboratório vai ter uma série branca, vermelha, eritrócito, enfim, todas as células vão aparecer no hemograma. Do mesmo jeito. Mas por que ele me escolheu? Sim. Por que ele quer estar lá sentado na minha cabine de coleta, fazendo nesse principal ponto de contato o exame comigo? Principalmente segurança. Certo. Principalmente segurança. Então, se eu não passo a segurança para esse paciente... Se eu faço o processo de coleta somente por uma coisa ali engessada, vou fazer o processo, pronto, tá bom, tchau, obrigada. Todo o processo lá da frente, todos os pontos... Abre a mão. Exatamente. Aí imagina, o paciente, sei lá, de mais de 30 anos que chega, que tem medo de agulha, vai chegar lá, ele não quer só entender, não, eu tô com medo. Não, calma, vai dar tudo certo, relaxa. Não, gente, ele quer ser entendido. Entendi, pessoal. Ele quer ser compreendido. Não vai nem doer. Nessa idade, um desse tamanho, a pessoa... Não é? Agora, além do medo, ainda sente a vergonha, o constrangimento, sente tudo. Poxa, imagina um homem que chega lá, já tá passando ali, constrangimento. Às vezes vai fazer um exame delicado, porque a gente que trabalha com vida, existem exames delicados que a pessoa vai fazer, né? De desinfecto-contagiosos, por exemplo. Então, ele vai chegar lá, tá confiando em você. Sim. Se eu dei um excelente atendimento, se eu tive um estacionamento bom, se eu tive um de jejum bom, quando eu chego na coleta e aquele profissional não me passa segurança, no momento que eu tô fazendo ali a punção, que eu percebo qualquer coisa, desmaiei, não soube reagir, tudo isso já vai impactar. Então, hoje, o principal ponto de contato dentro de um laboratório que vai influenciar na experiência, além do atendimento, é a coleta. É o meu produto. Você concorda, Nádia? Que esse seria, pra você, esse é o principal ponto? Concordo. Quem a outra sou eu, cara? É esse. Concorda comigo, amiga. Quem sou eu? Ela confiada especialista. Ela concorda. Concorda comigo, amiga. Se ela concorda. Claro, me dá um 10 aí,
Mas tem um outro ponto também, que o atendimento, ele pesa, né? A Tainá, ela falou muito bem sobre... Todo mundo faz isso, o que me diferencia? Certo. Né? E aí, trazendo para o nosso contexto, para a nossa cidade, o atendimento, quando é um básico bem feito, ele já faz diferença. Sim. E aqui eu entendo que você está falando ali do tratamento, né? Na forma de falar com o cliente, isso, né? O cuidado, o carinho. Isso, perfeito. Então eu acredito muito que a cordialidade, a segurança nos seus processos, o paciente te fez perguntas, você consegue responder para ele, né? Você consegue trazer soluções para cada problema que ele vai trazendo. E isso passa para ele segurança, passa credibilidade do que você está ali apresentando para ele, do serviço que você oferece, né? Então, eu acho que a cordialidade, a segurança na hora de transmitir as informações necessárias para o paciente acabam ganhando ele também. E às vezes confunde, né? Porque, por exemplo, você vai achar que o atendimento é só a recepção. Sim, não é só a recepção. É todo mundo, todos os processos. Exatamente. Então, isso é uma coisa que hoje pesa muito, como a Nádia falou, né? No ambiente que nós estamos, eu tenho vários players de mercado. Sim. Então, o que me diferencia hoje? Não é só o atendimento excelente na minha recepção, é esse atendimento excelente lá na coleta e após essa coleta. No transporte, na da amostra, de todos os... Na triagem, tá vendo? A gente estuda. Então, de todos esses processos, quando eu chego com uma criança, o pai, ele quer um local tranquilo para aquela criança vai realizar o exame dela. Então, ele não vai levar em qualquer local que não tem a mínima estrutura para fazer a coleta infantil. Sim. Coleta infantil precisa de questões mais padronizadas, profissionais mais capacitados e a magia, né? Que a gente tem a nossa magia da coleta infantil. Então, tudo isso faz diferença. Ambiente acolhedor. Uma mãe, por exemplo, só para você já poder trazer alguma situaçãozinha. Sim. Então, a paciente tá aqui, né, lactente, bebê de colo. Eu tô percebendo que ela tá... Aí já entra atenção aos detalhes. Eu tô percebendo que ela vai fazer um atendimento, ela vai precisar assinar termo, mas tá com a mão ocupada. A gente tem sala de amamentação. Sim. Hoje, a gente rompe esses paradigmas. Ah, não, ela tá na sala de amamentação, ela vai esperar para ser atendida. Não, deixa ela lá, a gente vai continuar o atendimento dela lá. A gente tem que ter... Sai do balcão. A gente sai do balcão. Perfeito. A gente precisa fazer isso, porque é entender a necessidade dela, que ela tá com uma criança de colo. O conforto. Por mais que o conforto, por mais que eu tenha aqui a minha fila, a minha atenção é com você. Pronto, então eu vou aproveitar isso que você acabou de falar, porque você falou duas coisas. Trouxe um exemplo da mãe aí, numa situação que tá com o neném, mas você também falou da magia, da área ali kids, das crianças. Então eu queria saber assim, o quanto que vocês acham que esse atendimento personalizado, porque eu queria entender o que é essa magia. É algodão doce que dão? O que é? O que é essa magia? É o famoso tempo de forno que a gente não faz. Calma, a gente vai fazer o seguinte, não precisa dar a fórmula da Coca-Cola, mas fala assim, olha, tem água, tem... O que é que, na opinião de vocês, esse atendimento personalizado? O quanto que personalizar o atendimento, que você falou no caso da mãe, a criança é diferente, um idoso talvez seja diferente. Como é que vocês fazem essa personalização e o quanto que vocês acham que isso impacta na fidelização? Olha, existe uma coisa muito importante que algumas empresas, eu falo no geral, têm deixado de lado, que é a atenção aos detalhes. Certo. Detalhes, tá entrando uma criança na unidade, a criança, eu já percebo hoje em dia, a gente tem, né, os cordõezinhos de neurodivergências, enfim. A criança, ela já vai precisar de um tratamento especial. Certo. Ou uma outra criança que não vê telas, porque a gente tem também, né, na unidade a gente possui a tela, é um diferencial. A criança, ela assiste o desenho que ela quer assistir, o controle fica lá, tem livro para criança que não assiste telas, mas vai ler o livrinho, tem um local para o pai ficar junto com a criança, porque geralmente não tem. Então, isso é um ponto interessante. Né? Quando você fala sobre o detalhe, é ver que esse detalhe está ligado diretamente a personalizar. Exatamente. Então, eu tenho uma criança que lida com tela. A gente tem a tela. Ah, mas tem aquela que os pais não fazem lidar com tela. Tem um livro. Exatamente. Então, cada detalhe desse está relacionado a como que eu vou personalizar o meu atendimento para cada criança. Sim, né? Para cada criança, porque é sensorial, né? É sensorial também. Pode... O visual, sinestésico, auditivo. Sim, percepção, né? Tem um outro ambiente também que eu acho que faz parte dessa receitinha, que é a cabine de coleta infantil. Ela reproduz um quartinho infantil.
Então, é muito parecido com um quarto. A criança, ela não consegue nem diferenciar que ela tá ali num laboratório, né? Perfeito. Isso é muito naquela bom, visão né? De então, ela não está, pra ela, não tá no laboratório, ela tá num quarto, conhecendo ali. Tem estante com brinquedo, tem a caminha pra deitar, mágicos. Pra fazer a coleta. E aí... Mamãe, eu quero ficar mais. Tem os ursinhos mágicos outras vezes. Uhum. Então, aí a gente já entra na questão da percepção, né? Como é que o cliente, ele também... Você falou sobre reputação anteriormente. Como é que o cliente constrói a percepção dele sobre o nosso negócio, né? Sobre o laboratório. A percepção, ela é uma espécie de consciência que ela vai sendo nutrida ali, especialmente pelos órgãos do sentido, né? Então, a partir da minha percepção, eu consigo construir uma consciência, ou uma impressão, ou uma intuição, né? Do que aquilo dali representa para mim. E eu vou captando essas informações através dos meus órgãos do sentido, que isso vai construindo a percepção que eu tenho, né? Então, qual é o cheirinho daquele lugar? Né? O que visualmente eu estou enxergando ali? Me agrada, desagrada, tá agressivo, tá... Qual é a música que tá tocando? O que estou ouvindo? Na verdade, é o que eu estou ouvindo, né? Porque pode ser uma recepção super cheia, super barulhenta. A situação que você falou agora há pouco, de um funcionário gritando com o da outra ponta, né? Então, tá impactando aqui na minha escuta. Então, como é que a gente está contribuindo para esse cliente ir construindo as percepções dele, né? O que ele ouve sobre a gente aí fora? O que estão falando da gente, né? E aí tudo isso vai construindo a percepção dele, né? Isso vai contribuir para que ele tenha também uma boa experiência ou não. E isso diz sobre a importância de cuidarmos da nossa reputação. Muito bom. E eu acho que vocês, em cada detalhe desses que vocês estão trazendo, tem como propósito aí passar da expectativa do cliente, né? Fazer um over-delivery. É o uau. É o uau, é o momento uau. Assim, caramba, eu não imaginava. Então, assim, de maneira geral, qual é a expectativa de um cliente no laboratório? Assim, o que é que quando vocês pensam nesses detalhes, tá? Eu sei que o meu cliente, ele chega com essa expectativa. Bem aqui a gente vai surpreender. Bem aqui a expectativa dele é essa. Então, bem aqui a gente vai surpreender. De maneira geral, quais são as expectativas e o que vocês fazem para fazer o momento uau, ultrapassar essa expectativa? E aí, Tainá? Olha, vou falar do quartinho. Vou falar do quartinho. Vai. Vamos lá. Começa pela expectativa. Normalmente, ele chega achando X e a gente faz... Chega achando que ele vai para uma cadeira de coleta tradicional, né? Independente de ser uma criança. Exatamente. Não é só fazer o exame. Tá? Hoje, eu sempre vou falar isso porque já vim de outros laboratórios, desde multinacionais, não é somente o exame, é fazer aquela pessoa se sentir única. Parece até um clichê falar isso, você vai se sentir único, mas não é. Eu tô fazendo um passo a passo, né? Não é fácil fazer isso, não. Não é, porque hoje em dia se tornou... Né? Não, aqui você é único, você é isso, você é aquilo. Se for da boca pra fora, chega lá a mesma coisa pra todo mundo. Não, aqui eu percebo que tem uma diferença mesmo. Exatamente. Então, quando aquela criança ela chega pra fazer, eu sempre falo muito do infantil, porque quando a gente atende uma criança, não tá atendendo só a criança. Tá atendendo o pai. Ali, tá atendendo o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Então, quando aquela criança ela tá nas nossas mãos, ela tem que ser abraçada. Certo. Não é só o paciente que tá indo ali. Então, eu tô abraçando aquela criança. Ela vai fazer um exame, às vezes um diagnóstico difícil, às vezes ela está passando por algum tratamento oncológico, às vezes o pai já está ali gerando uma expectativa. Então, o que eu preciso fazer é acolher essa criança, é passar a minha magia. O que a minha magia vem de dentro? Certo. Eu acho que isso é uma coisa assim, a gente treina os processos, mas quando, o que a gente falou no início, o colaborador ele entra na cultura da empresa, e ele abraça essa cultura e tem o sentimento de pertencer, aquilo se torna natural. Legal. O sorriso que eu faço, o acompanhamento até o final da coleta, pedir a resposta sem necessidade, me dê um 9 ou um 10, eu sei que eu te atendi bem. Então, a criança esqueceu o seu brinquedo lá, esqueceu o seu brinquedo. Não é só um simples baú de achados e perdidos. É
é o filhinho dela, sim, né? É o companheiro de dormir. Memória. É a memória dela que tá lá. Então, por que eu não posso fazer a cartinha lá? Oi, eu tava fazendo meu exame e você me esqueceu aqui. Então, você pode vir me buscar? Eu não tô tirando somente de uma caixinha de achados e perdidos. Sim. Aquilo é parte daquela criança. Perfeito. Então, é um pouquinho da identidade dela que tá com a gente. E aí, eu tô entregando pra ela não somente um processo definido, que é a parte que tô trazendo já para achados perdidos, tô entregando um brinquedo que ela esqueceu, tô entregando a memória afetiva dela, de deixar lá o seu desenho colorido, de expor isso pros pais. Sim. Então, aquele momento, ele se torna memorável. E impacta todo mundo, né? Exatamente. Já que nós estamos falando de experiência do cliente, é importante entender que toda empresa, no processo de compra, no processo de atendimento, você vai ter ali o usuário, no caso a criança, mas você tem o influenciador, você tem o pagador, você tem o decisor. Então, quando você tem ali a criança que tá fazendo o exame, ela é o usuário, mas quem está pagando, quem está decidindo levar a criança ali. Então, cada decisão dessa sai impactando toda essa cadeia. E confiou na gente. Isso. Imagina, você tem filhos? Ainda não. Olha só, imagina. Enfim, né? Quando a gente confia em alguém que a gente ama... já sei onde vai fazer o... Tá vendo? Já tem o laboratório escolhido. Já tem o laboratório, né? Porque você tá confiando numa vida. Mas o laboratório. Né? Vou chamar de Lacmar. O menino vai nascer, vai... Você vê se a gente ganha desconto. Aí a gente trabalha essa parte também, porque tem que ser personalizado, né? Mas enfim, quando você confia num laboratório, seu bem mais precioso, que é o quê? Perfeito. O filho, eu imagino. Um filho, uma vida. A sua vida. Tem muita aquela expressão assim, vocês já ouviram falar, eu dou meu sangue por isso. Sim. Você tá dando seu sangue. Literalmente. Literalmente, tô dando meu sangue. Então, por que eu não posso escolher o melhor local? Eu posso escolher aquela pessoa que tem o poder de escolha. Sim. Hoje ela vai num local que ela vai dar o sangue dela. Ela tá confiando ali o resultado. Não é só o número de um parâmetro, se é reagente ou não reagente. Sim. A gente não vê o paciente só assim, que é o que hoje acontece muito no mercado. Eu vou abrir o meu laboratório, eu vou fazer um positivo ou negativo aqui, vou fazer um hemograma, enfim, botar o setor e pronto. Mas não é só isso. O cliente, ele não quer só o número. O médico, ele não quer isso. O médico quer ligar para alguém que possa discutir um resultado. O médico quer confiança. Assim como a família que está sendo confiante, que está confiando na gente, para o bem mais precioso dele. E para você? O que você acha que seria um básico? Assim, olha, esse aqui não pode ter falha nisso. É básico, mas muita gente falha. Entretanto, no Lacmar, a gente não falha nisso, não. O que seria? Eu acho uma coisa importante para falar antes disso, que é o paciente, pra gente, não é só um número. Perfeito. Por que a gente tem que falar sobre ele não ser só um número? Porque quando você vai em laboratórios e a gente percebe que o paciente, ele precisa ser atendido rápido. Você tá com fome. Certo. Tá em jejum, ninguém merece, né? Aliás, a gente tem o melhor de jejum, mas a gente vai deixar isso aqui pra reforçar mais ainda. Tem que vender. Mas, enfim, então, assim, no básico, o paciente não é só um número. Eu preciso da minha recepção lotada. Vale a pena fazer o exame, gente, só por causa do desejo, entendeu? Exatamente. Vai lá e faz só pra tomar um cafezão. Café da manhã top. Não, vou colocar porque é importante pro EBITDA da empresa. Certo. Porém, a gente tem a questão do básico bem feito. É o meu colaborador entender, como a Nádia tá falando. Sim. É eu tratar aquela pessoa como gente de verdade. Entre os treinamentos do time, entra o tratamento pro colaborador. Tratar paciente, cliente como pessoa, como gente. É cuidar de gente de verdade. Perfeito. É muito diferente você estar numa recepção aguardando 20 minutos sem um retorno. Você se sente abandonado. É verdade. Do que eu chegar e você tá aguardando lá mais de 30 minutos, mas alguém chegou pra você e falou assim, olha, senhora, tá acontecendo tal coisa aqui, mas a gente já tá resolvendo aqui. Então, assim, esse básico de entender a necessidade do cliente. Restam apenas tantos para você. Exato. A gente tá sem sistema. Às vezes cai um sistema e fica lá. Eu gosto de chamar espetáculo, né? O palco tá lá, lotado de espectador e o sistema caiu e ninguém sabe o que faz. E essa parte do espetáculo que eu não preciso passar. Eu acho muito legal isso, assim. Eu que venho do teatro. Então. Eu que venho do teatro, dentro das empresas eu falo muito sobre isso, de que existe o que é o espetáculo, que é no palco, e existe o que é bastidor. O bastidor precisa ficar nos bastidores. O que é do bastidor não pode vir para dentro do palco. Senão você impacta na experiência. Aí imagina, eu tô te passando o que tá acontecendo. Não, porque tá na internet. Aí a experiência, poxa, internet não presta?
Um laboratório, não sei o que, porque não sei o que. tem computador. Tudo é sistema. Tudo Imagina o que vão fazer com o meu exame. E aí já vem a parte da qualidade, que também é um básico. Perfeito. Hoje em dia, a qualidade, gente, ela é necessidade para um laboratório. A qualidade ela é necessidade. Nós somos acreditados, então a gente é muito criterioso nisso. É básico? Mas tem muito lugar que não faz. É isso que conta, porque eu tô cuidando da sua vida, tô cuidando do seu exame, do seu resultado. Se eu não confiar aonde eu estou, isso não vai fazer diferença. Muito bem. Olha, a gente está chegando aqui perto na reta final do nosso podcast. Passou rápido, não passa rápido, né? Quando a conversa é boa, um monte de coisa pra falar. Não é isso, é porque é água. Isso é água aqui, ó. Então, ai, meu Deus. Quando a conversa é boa, passa super rápido. Mas eu queria... Calma, ainda não acabou, né? Eu tenho aqui algumas perguntas ainda. A gente está falando muito sobre experiência, sobre entender o que é o básico, fazer bem feito o básico, mas também ultrapassar a expectativa do nosso cliente. Mas e quando acontece uma falha? Tá. Nem tudo é perfeito, às vezes acontece, às vezes um colaborador não está num dia bom, às vezes o sistema pode passar por uma atualização e isso impactar ali no processo. Pode acontecer, qualquer coisa. Tá bom, aconteceu. E aí? Faz o quê? Inclusive, como é que a gente lida com o feedback do cliente e utiliza isso como oportunidade de melhoria? A gente tem bastante nos riscos, né? Ixi, oportunidade de melhorias. Oportunidade de melhoria. Isso a gente conversa muito sobre isso lá. Aí entra uma questão que nós já abordamos anteriormente, né? Que é o treinamento, inclusive para o colaborador lidar com esse tipo de situação, né? Isso tem que lidar com os imprevistos, saber improvisar. Lidar com os imprevistos, lidar com os conflitos também que acontecem, né? Resolução de problemas que vão acontecer ali. O cliente, ele quer o quê? Problema resolvido e agilidade. Perfeito. Sim. Então, o colaborador, ele precisa dar essa entrega. Mas quando acontecem situações, problemas com colaboradores, o RH está ali muito junto com o gestor para colaborar nessa condução. Perfeito. Então, nós temos um time de gestores que eles sabem o que é RH. Eu sou encantada com isso no LACMAR, assim, de verdade. Porque é muito comum em empresas as pessoas não saberem o que o RH faz, confundir com o departamento pessoal e não consegue sugar do RH tudo que o RH tem para oferecer. Né? No LACMAR isso não existe. E criar processos para o time como se o time fosse apenas recursos. Mas não são apenas recursos. Sim. São recursos humanos. Exatamente. A gente está lidando ali com pessoas que também têm um monte de imprevisibilidades, né? No meio do caminho. Então, essas pessoas podem nos surpreender positivamente ou negativamente também. Perfeito. E aí o RH tem assim, se eu for falar que a gente tem um montão de ferramentas internas para lidar com pessoas, né? Mas o que eu destacaria é realmente o trabalho em parceria com os gestores. Eles nos reportam, acho que todas ou a maioria das situações, eles pedem a nossa presença na reunião com o colaborador, né? E aí a gente precisa, nós, RH, gestores, enfim, precisamos ter esse olhar resolutivo. Certo. Eu vou chamar o colaborador ali, eu preciso estruturar o que é que eu quero com ele. Perfeito. Aconteceu um problema, eu vou explanar para ele qual foi o problema. Eu vou apresentar para ele as consequências que esse problema gerou para a gente como um time, né? Não foi só para o cliente, não foi só para ele individualmente. O que é que teve ali de repercussão na equipe, no nome da empresa, né? Na reputação. Então, a gente explana, a gente mostra as consequências e aí a gente vem com as intervenções. Os direcionamentos. Às vezes... Faz aquele feedback SCID ali, né? A situação, o comportamento, o impacto do que o comportamento trouxe. Exatamente. Perfeito. E aí a gente vai para a resolução, porque a gente não vai ficar girando ali em círculo. Não é sobre isso, é sobre... Não é sobre tá bom, isso aconteceu. O que a gente pode fazer? Quais são os direcionamentos a partir de aí? E você quer melhorar nisso? Legal. Você quer que isso não aconteça mais? Vamos ver aqui o que a gente tem. Às vezes é um treinamento de reciclagem, às vezes é uma formação que a empresa vai promover para ele, né, individualmente falando. Às vezes é um encaminhamento para uma outra situação que a gente precisa fazer. Será que ele não está precisando de um acompanhamento psicoterapêutico também, já trazendo para a abordagem da saúde mental, né? E aí a gente já guarda também
os nomezinhos desses colaboradores, não numa lista de colaboradores ali, problema, mas numa lista de colaboradores que precisam do nosso suporte. De atenção. Muito bom. E você, Tainá? O que você pontuaria aí nesse cenário? O LACMA é bem estruturado com relação a esses riscos que podem acontecer. A gente tem as nossas reuniões, né, com o setor da qualidade. Inclusive, recentemente, a gente estava com a consultora da qualidade e a gente falou sobre isso. Quando ali sai um pouquinho, né, da faixa, então a gente tem análise desses riscos que podem acontecer, porque todo processo, todo negócio, ele tem risco. Perfeito. Então, às vezes as pessoas acham que o atendimento ali não é um risco. A gente só entende, o risco biológico, né, trazendo para a parte técnica. Mas a gente tem os riscos que vão acontecer. Esses riscos a gente coloca em metodologias como FEMEA, por exemplo, e a gente vai avaliar aqueles riscos para que eles consigam ser sanados e eles aconteçam. Pode acontecer, mas da menor forma possível. Redução de riscos. Redução de risco. Perfeito. Então aí você atribui a prevenção. Prevenção, né? Tenho que ver então, o problema. Então teve uma falha, tá? Como é que a gente lida? Vamos rever cada um dos riscos que nós corremos. Exatamente. E como que nós podemos prever e prevenir cada um desses riscos. Agir na causa raiz. E outra ferramenta que a gente tem para tudo são os planos de contingência, né? Planos de contingência. Planos de contingência para tudo. Então já está escrito em algum lugar o que é para fazer quando der errado. Sim, método, treinamento, método de ouvir Isso ganha um tempo enorme, né? Quando você já tem todos os processos, os padrões, porque não tem que parar. O que a gente pode fazer? Não, já está escrito. Vamos lá, é só seguir. Muito bom, legal. É estratégia isso. Estratégia, total. Muito bom, pois muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Nádia. Obrigado pela partilha de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui no podcast. Para você que acompanhou o nosso podcast, eu gostaria de pedir para você deixar uma curiosidade aqui para nós. Deixe uma curiosidade, deixe uma dúvida. Se você... Nossa, eu gostei disso, mas eu não entendi um termo que elas colocaram. NPE, como é que é mesmo isso? Então, se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai responder direitinho. E o principal, ativa o sininho para quando tiver o próximo vídeo, você receber as notificações. Curte o nosso vídeo, gente, isso é importante demais. Gostou do bate-papo? Gostei. Então dá uma curtidinha pra gente aqui no YouTube, isso faz uma diferença enorme. Eu não gostei tanto. Curte do mesmo jeito, que aí a gente pelo menos vai saber quantas pessoas estão assistindo nosso podcast, estão interagindo conosco. Pra gente é importantíssimo você ativar o sininho para receber a notificação quando a gente colocar um conteúdo novo, conteúdo como esse, que foi muito legal. E curtir pra gente saber que está fazendo sentido pra você. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, pra você que assistiu o nosso vídeo. A gente se encontra no próximo episódio. Tainá, Nádia, obrigado. A gente se encontra na próxima. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada. Até.